material que eu mandei para vocês semana passada. Então, venho aqui para a gente estudar um pouquinho mais. É muito importante esse conteúdo, apesar de ser mais conceitual. A gente vai precisar entender os conceitos básicos para resolver qualquer exercício. Os conceitos de onda começam com pulso de onda, que é qualquer perturbação que se propaga em um determinado meio sem carregar matéria. A onda, ela vai ser uma sucessão de pulsos. Então, aqui embaixo, a gente vê nessa figura azul, que essa corda azul, esse pulso se propagando, né? Então, é um abalo, um movimento, uma vibração. É um cara que levantou a mão para cima e para baixo e criou uma perturbação nessa corda que estava lisa. Esse pulso vai bater, vai voltar, e a gente vai trabalhar com a onda sendo uma sucessão de pulsos. Alguns exercícios apresentam uma onda com um pulso único, e não tem problema isso, tá? Mas é importante vocês perceberem que uma onda, ela é uma sucessão de pulsos, então elas são vários movimentos que foram repetidos para montar essa onda. A fonte dessa onda é o que cria a onda, então pode ser, no caso, aqui a mão do rapaz, aqui as pessoas que estão fazendo a ola, também pode ser uma pedrinha que você joga no lago, ela é a fonte daquela onda que cria no lago. O meio é o local onde a onda se propaga. Então aqui ela se propaga na corda, aqui a onda está usando o corpo das pessoas para se propagar, e no caso do lago, né, é a água, o meio onde a onda se propaga. Aqui a gente vai ter ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas, como já vem da física mecânica, é o estudo dos movimentos, ela é criada por um movimento, seja o movimento da mão, seja o movimento das cordas vocais, quando criam um som, né? Seja o movimento pode ser da pedrinha no lago, cria aquela onda na água, são ondas todas mecânicas, certo? As ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Logo, quanto mais moléculas, mais rápido ela vai se propagar. A velocidade no sólido é maior que a velocidade no líquido, que é maior que a velocidade no gasoso. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Elas são eletromagnéticas, são criadas por dois campos. Um campo elétrico, esse E, e o campo magnético, que é o B. Então, a soma desses dois campos, elétrico e magnético, cria uma onda, que na verdade a soma dessas duas ondas, a vermelha e a azul, vai criar uma onda em espiral aqui, que vai fazer com que essa onda seja eletromagnética. Elas não precisam de um meio para se propagar. Ou seja, quanto mais molécula, mais atrapalha a onda eletromagnética de andar. Elas são sempre transversais, que a gente vai ver já já o que é isso, mas é importante saber. E elas são criadas por um campo eletromagnético. Essas ondas eletromagnéticas, elas têm a menor velocidade no sólido. Muita molécula, ela vai demorar para desviar. Um pouquinho maior no líquido e um pouquinho maior no gasoso, porque tem menos moléculas. Então, a onda mecânica, ela funciona passando de molécula por molécula. Ou seja, quanto mais moléculas, mais rápido ela é. A eletromagnética, ela anda desviando das moléculas. Então, quanto mais moléculas, mais devagar ela vai ser. Beleza? Aqui a gente vai ter a direção de oscilação. Então, a gente tem ondas longitudinais e ondas transversais. Transversal, 90 graus, né? A gente já viu perpendicular. Seria o quê? A onda transversal é aquela que ela oscila numa direção, aqui no caso vertical, e ela vai andar na horizontal. Então, essa onda aqui, ó, ela tá oscilando, essas pecinhas estão andando na vertical, mas ela anda na horizontal. Então, a onda vai para a horizontal e a oscilação é vertical. A direção de oscilação é diferente da direção de propagação. No caso aqui das ondas longitudinais, percebam que ela vai e volta aqui na mola, né? Ele deu um empurrão nessa mola. Então, a mola vai e volta. Em uns lugares ela vai ficar espaçada e outros ela vai ficar junto. Ela vai oscilar na mesma direção em que ela se propaga, as duas horizontais. Aqui é um desenho de um diapasão e mostra a propagação do som. O som se propaga longitudinalmente no ar. Ou seja, quando ele vibra, ele vai empurrar as moléculas de ar
criando locais onde as moléculas estão comprimidas e locais onde as moléculas estão rarefeitas, espaçadas. E assim vai funcionar a propagação do som, certo? Ondas longitudinais e ondas transversais. Vamos para a direção de propagação. A direção de propagação, ela vai ser de acordo com a dimensão dessa onda. Tem as ondas unidimensionais, que se propagam só para frente e para trás, né? Então, ela só anda aqui, ó, nesse eixo horizontal, que elas seria o exemplo de uma onda numa corda. Então, é uma única direção, ela é unidimensional. A bidimensional são duas dimensões, ou seja, são duas direções. Então, aqui, ó, essa onda a gente vê que ela se propaga na horizontal e na vertical também. Então, ela cria num plano, ela vai andar no plano. O plano é feito por duas retas, lembra? A horizontal e a vertical. Então, isso aqui é um plano em que a gente vai fazer essa onda andar. Ela é uma onda superficial também chamada, ok? E a gente tem a tridimensional, que andam em 3 direções. Ou seja, as ondas sonoras, as luminosas e quase todas as ondas que a gente tem se propagando no ar, tá? A gente tem ondas que se propagam em 3 dimensões. Aqui, elas seriam mais ou menos isso, só que elas andam aqui na água, a água anda para um lado e para o outro, mas não anda para cima. Você não vê que essa onda, ela não vai se propagando aqui em cima até subir a água para fora. E aqui acontece isso, ela vai em 3 dimensões, certo? Então, ela vai para o lado, para cima e para dentro. E no caso aqui para fora também, tá? Esse quadro aqui são exemplos importantes para vocês lembrarem. O som no ar, ele é uma onda mecânica e é uma onda longitudinal. A luz, ela é eletromagnética e transversal. Todas as eletromagnéticas são transversais, não esqueçam. Onda na corda é uma onda mecânica feita por um movimento, mas ela é transversal. Na corda não tem como você fazer uma onda longitudinal, você não tem como mexer nas moléculas dentro da corda, então ela é transversal. O sonar, ele é um som que a gente joga dentro da água, né? Um ultrassom, na verdade. Então ela é uma onda mecânica, é longitudinal. Características das ondas. A gente vai ter amplitude e comprimento de onda, né? Amplitude é a distância máxima entre a crista e o eixo X, então amplitude é o tamanho, a altura aqui da barriguinha. Cuidado para não entender que amplitude é altura, porque a gente vai explicar o que é altura e é outra coisa. Amplitude é o tamanho que a gente tem, o tamanho que a gente tem daqui de cima até a parte neutra, que seria o zero, tá? Isso é a amplitude dessa onda. Então, tanto para cima quanto para baixo tem o mesmo tamanho, a mesma amplitude. Então, a distância máxima entre a crista e o eixo X, ou também o vale e o eixo X, dá na mesma. Agora, o comprimento de onda, que é esse lambda, essa letra grega que parece um Y ao contrário, é a distância entre as duas cristas por definição. Mas, na verdade, o comprimento de onda é o tamanho de uma oscilação completa, um vai e vem. Então, a gente vai começar aqui, ó, daqui, barriga para cima, barriga para baixo, parou aqui, ó. Percebam que aqui ele começa a repetir o que estava acontecendo aqui. Então, já é uma outra oscilação. Uma oscilação completa é até o ponto em que você começa a repetir de novo. Então, se eu fosse aqui para cima, ó, começa aqui do zero, sobe, desce, volta aqui, ó. Aqui é um segundo, vai começar o segundo comprimento de onda. Esse é o segundo. Para aqui, vai começar o terceiro. Mesma coisa aqui embaixo. A gente vai ter uma onda que começa a subir, desce, para aqui. Daqui começa de novo, sobe, desce, para aqui. Então, são vários comprimentos de onda numa onda. Cada comprimento de onda é uma oscilação completa. Barriga para cima e barriga para baixo. Posso começar a medir barriga para baixo e barriga para cima também. Posso medir de crista a crista. Se vocês perceberem, ó, eu tirei um pouquinho aqui dessa onda. Aqui, se eu começar a medir daqui, onde começa a repetir? Lá em cima de novo. Então, é um comprimento de onda. Se eu começar aqui de baixo, onde começa a repetir? Começa a repetir aqui embaixo de novo. Então, isso é um comprimento de onda. Tudo bem?
E aí a gente vai para os conceitos que a gente já está cansado de ver esse ano, que é o período e a frequência. Lembrando que frequência é 1 sobre período e período é 1 sobre frequência. Eu acho que aqui eu não preciso demorar, né? A gente vai vir com a equação fundamental da ondulatória, é a velocidade de onda. Vocês lembram que velocidade é ΔS sobre ΔT? É espaço sobre tempo? Na nossa onda, qual que é o espaço que a gente vai calcular? É o comprimento de onda. E cada comprimento de onda vai demorar um período. Lembra que o período é o tempo para um vai e vem? Então, aqui, o nosso ΔS vai ser o período, esse tesão. E o lambda, que é o comprimento de onda, vai ser o nosso espaço. Espaço sobre tempo. Lembrando que 1 sobre tempo é frequência, a gente vai dizer que V é igual a lambda F, que é multiplicação, né? Não esqueçam. Multiplica o comprimento de onda pela frequência e acha a velocidade dessa onda. Beleza? Aqui, o último slide dessa aula seria para cordas tensionadas. Ou seja, como que eu vou calcular a velocidade da onda naquelas cordas que a gente mostrou lá no comecinho? A velocidade das cordas, ela vai depender da força que você estica a corda. Essa força com que você faz para esticar a corda, dividido pela densidade linear da corda, porque se a corda for mais grossa ou mais fina, vai mudar a velocidade dessa onda, certo? A velocidade de qualquer onda é determinada pelo meio que ela anda. Então, a onda vai mudar de acordo com a densidade dessa corda. Período sobre densidade, tira a raiz e acha velocidade. Isso aqui é chamado de equação de Taylor, né? A fórmula de Taylor. E aqui ele vai mostrar para vocês que alguns exercícios da apostila fala para vocês calcularem a densidade linear do material. Densidade linear e densidade em linha reta, né? Então, vai ser a densidade do material, que é volumétrica, vezes a superfície. Por quê? Porque a gente sabe que densidade é massa sobre volume, aqui embaixo, e a linear tem que ser massa sobre comprimento, porque é só na linha. Se você igualar as massas, você vai perceber que o volume é o tamanho, né, o comprimento vezes a superfície, a secção transversal, a área da secção transversal, e aí você tem que, se você multiplicar a densidade volumétrica pela área da secção transversal, você tira a densidade linear. Isso aqui não é muito importante para vocês. Mais importante é saber essa relação da fórmula de Taylor, maior densidade, menor velocidade, ou seja, a corda que é mais densa tem menos velocidade. E a corda que é menos densa, aqui pequenininho, aqui vai ser grandão. Então, a velocidade é maior, certo? É importante saber analisar a fórmula, ok? Bons estudos, façam os exercícios que eu pedi no positivo on, que até mais tarde a gente se vê.